à 21ª edição do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e pronto, é mais uma semana de NBA. Estamos quase a chegar aos playoffs. Os playoffs estão cada vez mais perto. Nem parece bem realidade. Antes dos playoffs vem o Play-in Tournament. E a verdade é que este Play-in Tournament tem causado bastantes problemas, não é, bastante controvérsia. Inicialmente foi o Luka Doncic, e os Mavericks a dizerem que não gostavam muito deste torneio. Digo que é um bocado suspeito que a altura em que se pronunciaram foi na altura em que estavam nesse torneio. No momento em que já não estão, já não existe tanta conversa sobre ele, isso aí incluindo também Mark Cuban, não é? Que comentou e que também não gostava do torneio e entretanto não houve mais desenvolvimentos desde que saíram. E depois foi também LeBron James, não é? Dizer que também não gostava do torneio no momento em que os Lakers caíram. E a verdade é que neste momento, pelo que aconteceu no lado oeste, os Blazers, como ganharam contra os Lakers, uh, provavelmente podem ter conseguido, uh, pronto, podem ter conseguido escapar o play-in tournament dos Blazers, porque estavam com o mesmo recorde que os Lakers e agora, para além de estarem com um recorde melhor, em caso de empate, ficam à frente porque ganharam mais jogos contra os Lakers do que os Lakers contra eles. A mesma coisa com os Mavs. E neste momento nós temos na Conferência Oeste o primeiro jogo de 7 contra 8, ou seja, a equipa que ganhar este jogo será a seed 7. É Lakers contra Warriors, o que é fenomenal. Pensar na possibilidade disso acontecer, porque pensar que o jogo de eliminação pode ser. Podemos ter Curry num jogo só contra LeBron e AD é fantástico. E depois, nos outros dois, é Memphis Grizzlies e Spurs. E depois, pronto, o vencedor do Memphis Grizzlies e Spurs contra quem perdeu entre Curry, entre Warriors e Lakers será então a seed 8. Do lado da conferência, e isto aqui parece cada vez mais a definir-se. Os Lakers ainda podem, obviamente, chegar lá com uma semana melhor, uma semana pior, mas a verdade é que LeBron ainda continua um bocado fora. A AD tem jogado, mas ainda está um bocado tocado, por isso não sei se vai alterar muito. E falta pouco. Os Lakers podem correr risco de nem ir aos playoffs, duvido, mas existe esse risco. Do lado da Conferência Este, se calhar a seed 7 ainda está muito por decidir. Neste momento são os Boston Celtics, mas tanto os Hawks como os Knicks como os Heat têm recordes muito semelhantes. Por isso não me admirava ver esta seed 7 a sair. Nenhum deles quer, obviamente. A seed 8 parece ser cada vez os Charlotte Hornets, que desde que voltou lá Melo Ball têm conseguido segurar-se mais ou menos. Mas há uma equipa que tem subido de uma forma astronómica quase os vários lugares, e esta equipa tem sido os Wizards, que ainda há algumas semanas também 12º, neste momento estou em nono, já à frente dos Pacers, que estão em 10º, e a verdade é que os Wizards estão a jogar cada vez melhor e são candidatos bastante fortes para serem eles a sair deste play-in tournament também. Uh, Passando também para a equipa que está pronto, em 11º, tem os Bulls. É isto que está a safar os Pacers. Os Raptors não querem ganhar, por isso os Raptors não vão tentar chegar a seed 10. Os Bulls deviam conseguir, mas não estão a conseguir no momento. E é isso que neste momento está a salvar os Pacers. Que é um bom segmento para um dos temas da semana que eu queria falar, que são os Pacers. Esta equipa parece estar com bastantes problemas internos. Desde o treinador Nate Bjorkner, que aparentemente não é problema, é talvez um pouco problemático, aparentemente. Pronto. Parece que é uma pessoa um bocado problemática e um bocado exigente. Obriga que se fala sempre com ele, sempre que houver situações na equipa. Havia um rumor que ele obrigava nos Raptors antes de falar, porque ele era treinador assistente, antes de um jogador querer falar com o Nick Nurse, tinha que falar com ele primeiro, o que Nick Nurse desmentiu, a dizer que era completamente falso esse rumor. No entanto, Nate Bjorkner corre o risco de ser daqueles treinadores de uma época só e depois ser esquecido, porque está complicado para ele. Os Pacers estão neste momento na 10ª posição e podem ainda com umas semanas más, que têm tido umas semanas más,
cair. Duvido que isso aconteça, mas a possibilidade existe. Uh, Veremos no que vai acontecer. Mas a verdade é que as coisas não estão muito boas para os Pacers, até mesmo o treinador, também o treinador adjunto, num dos jogos, quase que andou a porrada com a Goga Bitadze. Existe muita tensão no balneário, ou seja, nada se aparenta muito positivo dentro do balneário dos Pacers. Tem sido uma equipa alto e baixo. A verdade é que têm apanhado muitas lesões, muitas mesmo, incluindo entre elas, obviamente, estamos a falar de Caris LeVert, pronto, foi atacado por lesões. Oladipo antes da época começar e já no início da época, Miles Turner, Sabonis, TJ Warren mal jogou ou se jogou esta época. Também é verdade que é uma equipa que lá está, tem sido bastante atacada por lesões e isso ajuda em nada, não é? Mas a verdade é que tem sido uma equipa que normalmente tem tido expectativas nas épocas passadas com o Nate McMillan e agora com este novo Nate Bjorkner, tem tido uma época mais altos e baixos, tem tido uma época não tão positiva e não sei até que ponto Nate Bjorkner vai conseguir manter-se nesta posição, porque a não ser que eles consigam sair da primeira ronda, ou seja, primeiro tem que sair do play-in tournament e sair da primeira ronda, não vejo Nate Bjorkner a continuar e se calhar algumas mudanças mesmo nos Pacers são capazes de acontecer. Isto falando também de um artigo que saiu do Athletic sobre treinadores que poderiam estar perto do despedimento. Lá está, um deles é de Nate Bjorkner, que caso as coisas não corram bem, e duvido muito que vão correr bem, sinceramente, Nate Bjorkner aparentemente estará fora deverá estar fora dos Pacers no final do ano. Acredito que esta seja a realidade, porque não vejo mesmo isso a acontecer. E como falei, parece-me ser esta a situação. Também não é só Nate Bjorkner, mas também outro treinador que está na cadeira quente é Terry Stotts. E também não me admira Terry Stotts, treinador dos Portland Trail Blazers. A verdade é que os Blazers têm sido uma equipa que tem tido bastante resultados, não têm sido positivos, não é? Mas têm tido boas runs, já foram às finais de conferência, têm tido resultados de vez em quando bastante positivos. No entanto, duvido que seja isso. Lá está, alguma coisa tem que mudar, porque o objetivo não é serem uma equipa só de playoffs, não é? Não é ser uma equipa só que chega às conferências de final, e até porque eles querem aproveitar este momento de carreira do Damian Lillard, e o objetivo não é, obviamente, só finais de conferência, e alguma coisa tem que mudar. E a verdade é que a equipa tem mudado imenso. Foram buscar Robert Covington, Nurkic, Carmelo. Não existe muita gente para onde trocar, só CJ McCollum talvez, mas até que ponto está para ir buscar um jogador que encaixe melhor? O draft, quem tem sido draftado tem sido muito de acordo com as necessidades, ou seja, wings, capaz de defender como Nasir Little. Zach Collins tem sido uma falha, mas encaixava perfeitamente no que queriam. O Anthony Simmons também como o guarda do banco. E provavelmente a forma mais fácil de alterar e ver se há outros resultados é alterar a voz, não é? Que trabalha lá, ou seja, Terry Stotts. E não me admira que, a não ser que os Pacers, os Pacers não, peço desculpa, que os Blazers consigam algo mais quase conferência, finais de conferência novamente, ou então mesmo finais da NBA, não vejo Terry Stotts a continuar, até porque realmente a verdade é que não faz sentido, alguma coisa tem que mudar, porque o objetivo é o campeonato. E não que Terry Stotts tenha feito um mau trabalho, até porque sinto que não sei se é possível muito mais com a equipa que tem. No entanto, alguma coisa tem que mudar, e o que vai mudar é a voz, porque normalmente é isso que é mais fácil de mudar e faz todo sentido. E pronto, é sempre assim. A primeira pessoa a sofrer vai ser sempre o treinador, e aqui, lá está, não é.
não é um caso diferente, é novamente o treinador a sofrer e, como disse, alguma coisa tem que mudar. Outro treinador que estará em perigo também, e este é obviamente, acho que também não é grande surpresa, falo de Luke Walton dos Sacramento Kings. Os Kings têm uma das piores defesas da história, são a pior defesa da época. Luke Walton não conseguiu fazer com que os Kings fossem entusiasmantes o suficiente e tivessem resultados positivos o suficiente. O objetivo dos Kings não é a lotaria. Neste momento ainda estou na lotaria. Ainda existem umas possibilidades para chegar a 10º lugar, não é? O 10º lugar, como disse, ocupado pelos Spurs, mas os Pelicans, 2 jogos atrás, pronto, podiam estar mais longe, estão mais perto que os Bulls. Os Kings, não sei como, mas ainda 3 jogos atrás ainda não é impossível. Ou seja, ainda existe a possibilidade de eles chegarem lá. No entanto, tem sido uma desilusão enorme e em boa parte por causa de Luke Walton. Luke Walton não os conseguiu pôr a jogar como provavelmente queria, mas a defesa falha muito e os Kings têm novamente que mudar de voz porque não é a voz certa para os guiar para o futuro e porque De'Aaron Fox sem dúvida já se está a tornar um jogador de nível altíssimo e duvido que o objetivo seja continuar com Luke Walton como a voz principal daquele balneário, porque senão é impossível, não podem continuar com resultados deste nível, não é? O objetivo dos Kings devia ser playoffs e nem play-in tournament são, que é uma vergonha para a equipa que tem, porque tem uma boa equipa: Harrison Barnes, Buddy Hield, De'Aaron Fox, Rickon Holmes, Marvin Bagley. Pronto, eu não gosto muito dessa Whiteside, mas essa Whiteside, Dylan Wright. Ou seja, tem uma equipa bastante competente e deviam ter resultados muito melhores, não é? Deviam estar à frente dos Spurs, por exemplo. Deviam estar mais ou menos ao nível dos Grizzlies, uma equipa nova com jogadores entusiasmantes. Tyrese Haliburton tem sido bastante bom, ou seja, os resultados podiam ser ainda piores se Tyrese Haliburton tivesse sido uma steal do draft, e isto aqui não devia estar a acontecer. Por isso é normalíssimo que o Luke Walton esteja em perigo e lá está, mais que normal que seja essa a situação. Para além de que Luke Walton também, outro treinador que está em perigo, penso que eram estes 4 que estavam em foco no artigo do Athletic. Estou a falar de Mike Budenholzer. Também é normal, a verdade é que os Bucks, ou seja, sinto que aqui é mais semelhante à situação do. Se calhar mais semelhante à situação dos Portland Trail Blazers, em que eles chegam aos playoffs. No entanto, chegando aos playoffs, as equipas de Mike Budenholzer têm sido uma desilusão atrás de ilusão, não é? Desde Atlanta Hawks, em que ele treinou aquela equipa que quase todos até foram All-Stars da equipa principal e que até houve uma semana que eles foram todos. Pronto, o Player of the Week foram eles. Tem sido. Tem sido um bocado de desilusão. Ele ainda não chegou a nenhuma final da NBA, eliminados pelo Zito uma vez. Pronto, o ano passado, eliminado pelos Raptors. Não, ou seja, não pode ser isto o rumo a continuar para os Bucks. Os Bucks têm neste momento um dos melhores jogadores da liga em Giannis Antetokounmpo. Tem uma equipa bastante competente e bem montada ao longo de Giannis Antetokounmpo. Acho que toda a gente sabe que aquele roster está mesmo muito bem montado à volta de Giannis e o ceticismo muitas vezes existe ao longo dos Bucks, à volta dos Bucks. Penso que é por causa do treinador em si, exatamente. Porque eles tiveram oportunidades e não conseguiram mostrar resultados. Porque uma equipa de Jrue Holiday, Chris Middleton, Brook Lopez, Bryn Forbes, Giannis Antetokounmpo, Dante DiVincenzo, Pat Connaughton, ou seja, esta equipa já devia ter ido a uma final de conferência, a uma final de NBA. Giannis Antetokounmpo é um jogador geracional e exigia um resultado assim. Não exige, e pronto, eu penso que Mike Budenholzer não sobrevive esta época, a não ser que chegue mesmo às finais da NBA. Eu acho que é a única forma de chegar lá e a verdade é que o caminho não é fácil. O caminho não é nada fácil, vão ter que levar com os Sixers pelo menos ou os Nets, e a verdade é que esta semana foi uma semana bastante positiva para os Bucks, em que, pronto, eu já vou falar, mas derrotaram os Nets 2 vezes, o que é fenomenal.
Uh, no entanto, isso tem que acontecer nos playoffs e acontecer agora não significa que vão acontecer nos playoffs e o Coach Bud parece mesmo que está na hot seat, o que não me admira, sinceramente. Penso que também é o rumo natural, não é? Porque o mais simples, já alteraram até o jogador, o que seria o maior problema, no caso do Eric Bledsoe. Uh, o caminho a seguir, como disse, é mesmo o treinador, porque é o mais simples a seguir. É normal que seja este o rumo a seguir. Passando então das outras notícias para esta semana, também não existe muito mais notícias a não ser o facto de Russell Westbrook ter igualado o recorde de número de triplos duplos totais neste último jogo contra os Pacers de Oscar Robertson. Este fim de semana, ou seja, este fim de semana não, mas este domingo, de certeza que irá passar o recorde de triplos duplos, porque vai jogar contra a Atlanta 2 vezes, ou seja, quase certeza que vai ser contra a Atlanta, e o Westbrook vai se tornar o jogador com mais triplos duplos na história. E eu sei que um triplo do fim do Westbrook já é um bocado desvalorizado, mas a verdade é que ele tem estado numa forma incrível. Os triplos duplos têm resultado em vitórias, o que acho que é o mais importante. E lá está, o Russell Westbrook tem estado num nível tremendo. E pronto, acho que é de valorizar e de vangloriar este recorde que se calhar há 10 anos atrás quase que parecia impossível por causa do pace que o jogo era jogado antes, daí o número elevado de triplos duplos, e neste momento completamente destruído e ainda com a perspectiva de ser destruído por um recorde ainda bastante, diria ainda com uma distância bastante grande. Acredito que essa distância ainda possa ser considerável. E pronto, estes foram mais os temas que marcaram esta semana, muito à volta destes treinadores. Foi muito. Lá está, os treinadores estiveram muito na ordem da, da, da mensagem, não é? Muito à volta do que irá acontecer. Ah, e acho que podemos então passar para as exibições da semana e depois passar para os prémios. Por parte dos Hawks, penso que é sempre estes 3 ou 4 jogadores, ou seja, Clint Capella, Trae Young e Bogdan Bogdanovic e Gallinari. Muitos bons jogos por todos eles. Por parte dos Celtics, Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, Kemba Walker, que tem estado em boa forma ultimamente, mas acho que o destaque mais positivo, por ser mais inesperado quase, vai para Fournier. Fournier finalmente parece estar numa forma mais alta, o que de certeza que os Celtics estão felicíssimos porque teve um início um bocado complicado, digamos. Foi um início não tão positivo para Evan Fournier, mas ultimamente tem jogado melhor. Por parte dos Nets, apesar da semana um bocado mais negativa, com 3 derrotas e uma vitória, destaque para KD, que teve exibições tremendas, incluindo 42 pontos, 10 ressaltos, ou 33 pontos, 11 ressaltos, 7 assistências, 2 blocos, 2 steals. Mas também Blake Griffin, que teve um bom jogo a principal, e Kyrie Irving, que também esteve muito bem, incluindo um jogo de 45 pontos, apesar de vir numa derrota. Obviamente que enquanto o Harden não estiver na equipa, isto aqui não quer ainda dizer tanto quanto isso, mas já diz alguma coisa. Por parte dos Hornets, PJ Washington continua a substituir bem os minutos, ou a ocupar melhor ainda os minutos. Ele já tinha bastantes minutos, mas desde que Miles Bridges tem estado lesionado, tem jogado mais um bocado e tem jogado bem, com boas exibições. Lamelo Ball novamente já a um nível mais alto, incluindo um grande jogo de 27-6-6. Malik Monk também um bocado melhor desde que voltou da lesão. Terry Rozier também continua bastante bom. E um dos McDaniels rookies também com uma boa exibição ao meio da semana. Por parte dos Bulls, Kobe White com 2 boas exibições. Zach LaVine voltou e com uma boa exibição, 25 pontos. Mas o destaque continua aí para Nikola Vucevic, incluindo 29 pontos, 14 ressaltos e um triplo-duplo de 18, de 14-10, havendo uma vitória, que é o mais importante. Parte dos Cavs, o habitual
Colin Sexton com grandes exibições, incluindo um 29-7-7. Kevin Love teve um bom jogo, o Cedi Osman também, Jarrett Allen, mas destacar o máximo de carreira do rookie Isaac Okoro, com 32 pontos, 3 ressaltos, 6 assistências. Isaac Okoro tem sido um dos rookies que acho que tem sido bastante bom, mesmo para a pica alta que foi, e não tem sido tão celebrado assim, talvez porque é low-key e muito do destaque vem na parte defensiva, mas a verdade é que tem sido bastante positivo e um encaixe perfeito para os Cavs. Por parte dos Mavericks, o habitual Luka Doncic com grandes exibições, incluindo um 24-10-8-2 ou um 36-6. Tim Hardaway também, cada vez mais importante, tem jogado bem. Dorian Finney-Smith também bastante bem. Dwight Powell e Jalen Brunson, que continua a vir do banco, ia ser importantíssimo. Parte dos Nuggets, obviamente Nikola Jokic, incluindo um 24-9-3, um 32-12-6-2-2. Mas Facundo Campazzo, que tem sido bastante competente a principal. Austin Rivers também, que desde que veio tem jogado bastante bem e tem sido importante porque são minutos que são necessários e alguém tem que os ocupar, e tem sido, pronto, tem sido ele a ocupar de forma bastante valiosa para os Nuggets, mas também Michael Porter Jr., que continua a jogar incrivelmente bem e cada vez mais a parecer não a third wheel, mas lado a lado com Jamal Murray, se calhar os scorers principais quando a equipa estiver bem, incluindo um jogo de 31 pontos. Por parte dos Pistons, infelizmente Jeremy Grant tem sido um destaque não tão positivo nos últimos dias. No entanto, pode-se ainda destacar Sadiq Bey, que tem sido um dos melhores rookies do ano e tem sido, penso que é ele que tem o recorde agora de mais triplos feitos por um rookie, incluindo um jogo de 26 pontos. Hamidou Diallo também com um jogo de 35 pontos a meio da semana. Curry Joseph tem jogado bem. Sekou Doumbouya, que agora tem jogado mais, tem jogado bem também. Isaiah Stewart, Wayne Ellington também. Por parte dos Warriors, obviamente, mesmo de sempre, Curry, que irei falar mais à frente, Andrew Wiggins com 4 boas exibições, 26 pontos em 2 delas. Draymond Green também com muito boas exibições, um triplo-duplo 10, 13, 15, 3, 2 e depois 15 pontos, 3 assistências, 3 ressaltos, 3 assistências. Vocês têm jogado bastante bem. O lançamento ainda não tem caído, mas tudo o resto tem feito fenomenal e defensivamente também tem sido fenomenal. E Mike Mulder também, o rookie de destaque por parte dos Warriors. Por parte dos Rockets, Christian Wood com bons jogos. Kelly Olynyk, incluindo um jogo tremendo de 27 pontos, 11 saltos, 8 assistências, uma steal, 3 blocos. Kelly Olynyk tem pelo menos vendido, não é? Pelo menos tem sido bom para aumentar o valor dele. O rookie Kenyon Martin Jr., filho de Kenyon Martin, também com grandes exibições, incluindo 26-7-7, um 27-10 e um 23-10-6. Ou seja, muito boas exibições de Kenyon Martin Jr. Tem sido uma boa descoberta por parte dos Rockets. E Curry Thomas também tem jogado bem, incluindo uma grande exibição de 27-5, 3-5-2. Jason Tate continua também bastante bem, e Daquan Jeffries também a jogar bem. Por parte dos Indiana Pacers, apesar do ambiente mais caótico, Sabonis, desde que voltou, tem estado mesmo muito bem, incluindo 32-9-9 ou outro jogo de 30-13-13. Caris LeVert também tem estado bastante bem, 3 dos jogos com mais de 30 pontos, incluindo um 35-14-8. Ou seja, é bom ver Caris LeVert de novo a este nível. E depois TJ McConnell, que tem sido um dos Ironmans dos Indiana Pacers, dos jogadores que têm aguentado mais. Por parte dos Clippers, PG-13 basicamente continua bastante bem, Kawhi Leonard ainda não voltou completamente ao nível. Por parte dos Lakers, LeBron, como disse, teve de voltar a sentar-se, mas Drummond tem jogado bem. AD jogado bastante bem também, incluindo um jogo de 36 pontos, 12 ressaltos, apesar de ter vindo uma derrota. E Kyle Kuzma, que continua a ser também dos jogadores que têm jogado bastante bem por parte dos Lakers. Por parte dos Grizzlies, JV com grandes exibições, incluindo um 18-21, 4 blocos. O rookie Desmond Bane também bastante bem, incluindo 2 jogos com mais de 20 pontos. Kyle Anderson continua a ser uma surpresa e um dos jogadores mais importantes dos Grizzlies. Dylan Brooks também bastante bem. Ja Morant, obviamente, incluindo o jogo de 37 pontos, 10 assistências. Ou mesmo de Anthony Melton na vida do banco, também bastante importante. Por parte do Heat, para além de Bam Adebayo, obviamente, incluindo um 29-7-10,
Uh, Temos Jimmy Butler, que tem tido uma das melhores épocas da carreira, se não a melhor época da carreira, incluindo 25 pontos, 8 ressaltos, 6 assistências, 5 steals. Goran Dragic também, Tyler Hero e Duncan Robinson também com boas exibições. Por parte dos Bucks, o tremendo Giannis atentou como com grandes exibições, mas também Chris Middleton com uma boa semana, Dante DiVincenzo, Jrue Holiday, que tem sido fenomenal dos dois lados do campo e a mostrar que a troca, apesar de ter sido bastante assets, tem sido bastante positiva a troca, porque olha, se Eric Bledsoe agora nem sequer defensivamente se tem destacado nos Pelicans, ao contrário de Jrue Holiday, que tem sido fenomenal, e imaginar a falta que Jrue Holiday faz na equipa dos Pelicans. Por isso, sem dúvida, um ponto bastante positivo, mas também um bom jogo de Brook Lopez e Dante DiVincenzo e Bobby Portis. Parte dos Wolves, apesar de poucos joguitos, Anthony Edwards, incluindo 42 pontos, incrivelmente bom. Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell também. Por parte dos Pelicans, Zion Williamson continua a ser fenomenal ofensivamente, incluindo 23, 12, 7. Mas Lonzo Ball, com duas grandes exibições, incluindo 33 pontos. Brandon Ingram também com um bom jogo e Jackson Hayes também. Parte dos Knicks, RJ Barrett e Julius Randle e Derrick Rose continuam a ser estes três o destaque principal, e Emmanuel Quickley também tem jogado bem. Parte dos OKC, apesar das derrotas, Theo Maledon tem sido bastante bom e Darius Bazley penso que tem sido os destaques principais. De vez em quando também Luguentz Dort e Mikhailo, que também tem jogado bem. Parte dos Magic, RJ Hampton tem jogado cada vez melhor, incluindo 16 pontos, 7 ressaltos, 10 assistências, que é bom. Mo Bamba também, com os minutos, tem aproveitado bem, 22 pontos, 15 ressaltos, 19 pontos, 15 ressaltos, 4 blocos, 9 pontos, 8 ressaltos, 4 blocos. Ou seja, Mo Bamba precisava destes minutos e é bom porque os Magic de certeza que não se importam com o Mo Bamba a aparecer assim. Mas sem dúvida que Mo Wagner, Dwayne Bacon também com boas exibições, mas o objetivo deles é que Cole Anthony seja também e tenha os minutos e aproveite, e tem jogado bastante bem também o rookie Cole Anthony. De parte dos Sixers, Joel Embiid tem estado fenomenal e nem precisa jogar muitos minutos porque consegue tornar é ele que domina o jogo, mas também Seth Curry, Dwight Howard, Tobias Harris, Shake Milton, Tyrese Maxey com um jogo de 22 pontos que quando teve a oportunidade também destaque. E Ben Simmons, obviamente, também. Por parte dos Suns, Torrey Craig com uma grande exibição também, com uma boa semana. Devin Booker também com muitos bons jogos, incluindo 3 jogos com mais de 30 pontos. Michael Bridges também muito bom, mas também destaca DeAndre Ayton com um jogo de 15 pontos, 8 ressaltos, 5 blocos ou 26-15. Mas CP3 tem que ser o destaque com 3 triplos duplos em 4 jogos, 3 duplos duplos, incluindo um duplo absurdo de 23 pontos, 6 ressaltos, 16 assistências, com 0 turnovers, ainda 4 steals e 2 blocos. Chris Paul sem dúvida vai receber bastantes votos de MVP. Por parte dos Blazers, Lillard continua on fire, mas CJ McCollum, Norman Powell, Kanter, Nurkic também têm ajudado bastante Damian Lillard. Por parte dos Kings, Marvin Bagley, é bom vê-lo com uns bons jogos de vez em quando. Buddy Hield, Terence Davis, Dylan Wright, principalmente Dylan Wright tem estado bastante bem, com quase 5x5 de 13-10, 8-4-4. Outro 23-7, 6-6. Ou seja, tem sido jogos bastante completos e tem colmatado bem os minutos em que não está disponível nenhum dos point guards, nem De'Aaron Fox, nem Tyrese Haliburton. Parte dos Spurs, Rudy Gay, Keldon Johnson, Lonnie Walker, DeRozan, Poole, DeJounte Murray com muito boas semanas também, ou pelo menos com boas exibições ao longo da semana. Parte dos Raptors, Lowry, quando joga, continua fenomenal, o que é bom para o valor dele, com uma exibição de 37 pontos, 11 assistências. Fred VanVleet também. Pascal Siakam, que igualou o máximo de carreira com 44 pontos, 11 ressaltos, 7 assistências, mas também com um jogo antes de 39-13. Uma boa semana para Pascal Siakam. Malachi Flynn também tem sido bom e DeAndre Bembry também. E por parte dos Jazz,
Rudy Gobert continua a ser fenomenal, incluindo 24-15. Georges Niang também tem sido um ponto positivo vindo do banco e agora, quando teve a oportunidade principal, também a jogar bem. Ele lança triplos como se nada fosse e é isso que ele foi contratado ou foi draftado. Jordan Clarkson teve uma semana bastante mais positiva depois de ter ido um bocado mais abaixo nas últimas semanas, mas o destaque principal vai para Bojan Bogdanovic, que tem sido o foco principal de ofensivo, a par de Jordan Clarkson, com as lesões de Mike Conley e Donovan Mitchell, e tem sido fenomenal nesse papel, incluindo 48 pontos a meio da semana, com 8 triplos, se não me engano, e mal falhava contra os Denver Nuggets. Por isso o Bojan Bogdanovic tem sido fenomenal nesse papel, e Joe Ingles também. E por parte dos Wizards, destaque para além de, pronto, Hashimura com uma muito boa semana, Raul Neto, Robin Lopez continua a ter bons resultados, Daniel Gafford também, mas o destaque vai sempre para Bradley Beal, para o Westbrook. O Westbrook, como falei, quebrou o recorde de triplos duplos, igualou o recorde e vai quebrar, de Oscar Robertson. Eu ainda não vou ler as statlines que são absurdas, irei fazê-lo mais tarde, spoiler. No entanto, Bradley Beal também, que podia ser ele a ocupar o lugar do Westbrook, mas também com uma semana incrível, incluindo um jogo de 42 pontos e outro de 50 pontos. Por isso, o Wizards, sem dúvida, a aquecer e a começar lá está, a estarem melhores na altura certa. E pronto, passando isto, podemos passar então para o MVP da semana. O MVP vai para Stephen Curry. Stephen Curry conduziu os Warriors para uma semana de 3-1 e foi ele que em boa parte contribuiu para isso. As médias absurdas, 40 pontos, 5.5 saltos, 4.8 assistências, 1.5 steals. As percentagens é que é o mais vistoso, ou seja, estamos a falar de percentagens de 50%, 46% de triplos e 92%. Uma semana de 3-1 em que ganharam Pelicans, Thunder 2 vezes e perderam uma vez contra os Pelicans, mas esta vitória contra os Pelicans é muito importante e Stephen Curry continua on fire. Um dos jogos foram 49 pontos contra os Thunder, 11 triplos, só jogou 29 minutos. Daí ter posto Stephen Curry aqui, porque para além de ter tido 40 pontos por média, não jogou minutos absurdos, porque muitas vezes, porque isto não está por minutos, não é? E Stephen Curry continua a ser sem dúvida o MVP daquela equipa e um jogador que, se os Warriors estivessem mais alto, de certeza que iria receber ainda mais votos de MVP do que vai receber, porque acredito plenamente que irá receber bastantes votos de MVP. O meu Coach of the Week não vai para a minha Team of the Week, ou seja, o meu Coach of the Week vai para Quinn Snyder. Quinn Snyder, com um resultado bastante bom, levou os Utah Jazz a um recorde semanal 4-0 em 2 vitórias contra os Spurs, uma contra os Nuggets e uma contra os Rockets. E porquê é que não é a equipa de Susana Massinho o Coach of the Week? Porque a Quinn Snyder mais uma vez teve que trabalhar a forma como a equipa jogava e teve que trabalhar as rotações com as lesões e as ausências de Mike Conley e de Donovan Mitchell. Talvez os dois jogadores a par de Bojan Bogdanovic e Jordan Clarkson mais importantes ofensivamente, e mesmo assim tiveram 4 vitórias, continuaram a segurar a seed número 1, e Quinn Snyder é extremamente importante para isto, e penso que o mérito tem que ir para o treinador aqui, da forma como ele conseguiu trabalhar bem as rotações, de forma a que todas elas façam sentido. Por isso acho que faz todo sentido o destaque a Quinn Snyder, que continua. Lá está, a alteração que ele fez aos Jazz foi a necessária, que é lança em triplos, e nota-se que lá está, fica um bocado colmatado então com a ausência de Conley e de Donovan Mitchell, quando este papel pode ser ocupado por outros jogadores que vêm do banco, não é? E Jordan Clarkson e Georges Niang, pronto, exatamente. Mas como disse, a minha equipa da semana não são os Utah Jazz. Podiam ser os Utah Jazz sem dúvida alguma, mas não são. No entanto, lá está, dar uma referência aos Utah Jazz, tiveram uma semana perfeita de 4-0. Podia ir para os Sixers também, 5 vitórias, o que não é fácil, 5 jogos em 7 dias, incluindo Spurs, Bulls, Rockets, Pelicans e Pistons. Podia ir para os Blazers também, que
não tiveram uma semana simples, 5 jogos e venceram 4, incluindo Celtics, Cavs, Lakers e Spurs, ou seja, só perderam contra os Hawks, por isso uma semana bastante boa. Mas não, a minha equipa da semana vai para os Bucks. Porquê? Porque para além de também terem uma semana perfeita 4-0, acho que o mais importante por parte dos Milwaukee Bucks é o facto de desta semana, destas 4 vitórias, 2 delas ser contra os Nets, outra ser contra os Wizards, e Nets com KD e Kyrie Irving, o que é bastante importante para o ego dos Bucks, até porque aproxima-os um bocado mais da seed 2. Duvido que cheguem lá, mas pelo menos aproximou-os, e acho que é importante pronto, penso que é importante chegarem lá, e penso que é importante para os Bucks, pelo menos estes resultados, e daí achar que merecem a equipa da semana, porque as vitórias não foram contra equipas fáceis, bem pelo contrário. E antes passei então para a minha NBA Team da semana, falo do meu Rookie of the Week. Não vai para Anthony Edwards, apesar de muitos 2 bons jogos, foram só 2 jogos, e eu disse que apenas em casos excepcionais 2 jogos não serão suficientes. Podiam ir para Kenyon Martin Jr., como disse, podiam ir para Isaac Okoro, como disse também. RJ Hampton também jogou bastante bem. Sadiq Bey, como disse. Harmony Brooks também por parte dos Rockets. Desmond Bane, Theo Maledon, Facundo Campazzo, lá está. Todos estes jogaram bastante bem. Cole Anthony. No entanto, o meu Rookie of the Week vai para LaMelo Ball, para além de ter conduzido para uma vitória, para uma semana de 2-2 por parte dos Hornets, que, ou seja, LaMelo Ball é uma parte integrante e conduziu a um recorde positivo, 2-2. Sim, pronto, 2-2. Teve muito boa exibição, teve muito boas médias, 17 pontos, 6 ressaltos, 6.5 assistências, 2 steals, 0.3 blocos. Percentagens não tão boas, 40, 18, 72, mas também não foram más. E foram mais nos triplos, sem dúvida, mas de resto não assim tão mais. Ele ainda está voltado a lesão, mas LaMelo Ball pode ser que tenha voltado a tempo ainda de assegurar o Rookie of the Year, que se calhar vai ser mais apertado do que parece. Tyrese Haliburton com esta lesão um bocado mais complicado, mas vai ser entre Anthony Edwards e LaMelo Ball, e veremos. Tudo depende de quanto vão valorizar o recorde. Penso que vai muito em encontro disso. E bem, acho que podemos passar então para a equipa da semana. Sim, a equipa da semana ao NBA Team. Pronto, como disse, um dos guard spots obviamente vai para o MVP da semana, não é? Stephen Curry, como disse. O outro vai para Damian Lillard. Damian Lillard, como disse, conduziu os Blazers para uma semana de 4-1. E Damian Lillard com uma média de 32 pontos, 4 ressaltos, 9 assistências, 1.4 steals, em percentagem de 55, 50, 95. Como disse, a semana 4-1, em que vitórias Celtics, Cavs, Lakers, Spurs e derrota só contra os Hawks. Damian Lillard com grandes jogos, 26 pontos, 3 assistências, 33 pontos, 8 assistências, 32 pontos, 9 assistências, 38 pontos, 7 assistências, 30 pontos, 8 assistências. Ou seja, Damian Lillard com exibições tremendas e o principal motor para esta semana positiva dos Blazers, que precisavam para fugir do play-in tournament, incluindo uma vitória importantíssima contra os Lakers. Daí achar que também seria importante pôr Damian Lillard, porque não foram jogos fáceis. Nos dois forward spots, fiz uma batota, porque achava que Damian Lillard tinha que estar aqui, e alguém que quase como joga como forward, apesar de ser o point guard, mas tinha que pôr, porque acho que não era justo. Estou a falar de Russell Westbrook. Russell Westbrook teve uma semana tremenda, e quando digo tremenda é mesmo tremenda. Médias de 22 pontos, 17 ressaltos, 18.5 assistências, 1.5 steals, 1 bloco, em percentagens não tão boas, 45 pontos, 45%, 26% e 76%. No entanto, completamente ridículo. Completamente ridículo estas médias. E conduziu os Wizards a uma semana de 3-1. Vitória contra os Raptors, 2 contra os Pacers, importantíssimas, e uma derrota contra os Bucks. Ou seja, nada de mal, exato. Nada disto é um mau resultado. São resultados tremendos por parte
dos Wizards. Westbrook com exibições, eu vou dizer statlines que são absurdas. 14, 21, 24, 29, 12, 17, 13, 17, 17 e 33, 19, 15. Epá, isto é completamente absurdo. Lá está, não faz sentido nenhum alguém ter médias destas, sinceramente. E o Westbrook merece, sem dúvida, este destaque, apesar de não ser, ele não ser forward. Acho que era um bocado era quase insultuoso não o pôr. O outro forward spot vai para Giannis Antetokounmpo. Daí que o meu destaque não tenha sido muito, ou seja, quando estive a falar foi muito básico. Giannis Antetokounmpo com umas médias de 31 pontos, 10 ressaltos, 6 assistências, 1 steal, 1.5 blocos, em porcentagem de 52, 32, 75. Como disse, a conduzir os Bucks a uma semana de 4-0. E pronto, Chris Middleton, não, peço desculpa, até estou com grandes exibições, incluindo 49 pontos, 8 ressaltos, 4 assistências, incluindo um 36-12, incluindo um 23-9-8, 17-11, ou seja, mesmo muito boas exibições por parte de Giannis Antetokounmpo, e sem dúvida que foi ele que dominou, principalmente contra os Nets. Obviamente que Jrue Holiday e Chris Middleton foram bastante importantes nesses jogos, mas ele foi um foco, sem dúvida, e foi extremamente importante. Daí o meu destaque a Giannis Antetokounmpo. Depois uma center não vai para Nikola Jokic, vai para outro, respeito o costume. Joel Embiid com uma semana bastante positiva. Acho que destacar principalmente que os minutos também não foram muitos a jogar com estas médias. Joel Embiid estou com 29 pontos, 10 ressaltos, 2 assistências, 0.2 steals, 1.2 blocos, em porcentagem 57, 39, 94, 5-0, como disse, Spurs, Bulls, Rockets, Pelicans e Pistons. E Joel Embiid foi completamente dominante nos minutos que teve que jogar, que não foram assim tantos quanto isso. E daí este destaque, não é? Porque merece, sem dúvida. E foi para mim o melhor poste da liga esta semana. E bem, assim termino mais uma edição do Ressalto Ofensivo, com um bocado mais de ação, não é? Em relação aos treinadores. 21ª edição do Ressalto Ofensivo. Quase a chegar aos playoffs, ao Play-in Tournament. Como disse, infelizmente a NBA felizmente não para. E por acaso está bastante entusiasmante, o que não é dizer que não devia acontecer, mas nesta altura costuma ser uma parte mais aborrecida, porque é chegar aos playoffs e pronto, não costuma ser tão animada como está a ser agora. Mas é bom ver que, lá está, neste momento encontra-se bastante animada por causa deste Play-in Tournament, e apesar de haver muitas críticas a este torneio, eu não acho que seja um flop ou que não mereça este destaque. Acho que tem sido algo bastante positivo, e acho que a NBA está de parabéns pela implementação deste torneio, porque veio a trazer algo que não existia nas épocas passadas nestas alturas. Esta altura, para quem se calhar é novo a acompanhar a NBA, era uma altura bastante aborrecida. Normalmente os lugares estavam definidos, muito poucas vezes havia ou só havia um spot. Aqui existe ainda várias cadeiras que podem alterar, e acho que é esse o ponto positivo de destaque, porque lá está, tem sido, lá está, bastante bom ver que a uma semana ou duas de acabar a época ainda existe tanto movimento que pode acontecer, e equipas ainda poderem chegar aos playoffs, e no final é isto que a NBA serve, não é? A NBA serve para o espetáculo. E pronto, chega então ao final de mais uma edição. Espero que tenham gostado, e espero que me ouçam para a semana, amigos. Até para a semana. Tchau.